De onde vem o nome Lúcifer? Qual é a origem do nome Lúcifer? Você já parou aí para pensar, que nem eu? De onde foi que surgiu esse nome Lúcifer? Que muitas pessoas defendem que ele é o verdadeiro nome do Satanás, do diabo? De onde tirou essa ideia? Vamos descobrir nesse vídeo qual é o verdadeiro nome de Satanás, do diabo, nosso adversário. Será se é esse nome aí, Lúcifer? Fique comigo aí, meu amigo, minha amiga, nesse vídeo até o final. Você que já é inscrito, já deixa o seu like, o seu joinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, Zé Filho Carvalho Oficial, tá? Para que mais vídeos e matérias, conteúdos, vídeos que nem esse, possa chegar até você, tá? Temos que entender que dentro da Bíblia, nos seus originais, ela só nos relata o nome de dois seres angelicais, o nome de dois anjos. São nomes próprios. Os dois anjos são o arcanjo, que é o anjo Miguel, e o outro anjo é o anjo Gabriel. São apenas dois anjos que a Bíblia relata o seu nome próprio. Que você vai encontrar o nome arcanjo, aliás, o nome Miguel, 5 vezes na Bíblia Sagrada e 4 vezes o nome Gabriel na Bíblia Sagrada. Tá? Eu posso até falar quais são as passagens que você vai encontrar o nome desses dois anjos que apresentam com seus nomes próprios, tá? Para poder você aí depois ver e examinar onde está escrito, tá? Você pode até notar aí, tiver com um caderninho aí, e notar onde é encontrado o nome desses anjos como nome próprio. O arcanjo Gabriel você vai encontrar no livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, tá? Que aí quando ele tá lutando lá, o anjo Gabriel, Miguel, falhou. Arcanjo Miguel luta contra o diabo, Satanás, o dragão, né? E vence. E você vai encontrar também Judas 9, tá? Quando ele disputa lá o corpo de Moisés, né? E você vai encontrar também no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, se eu não me engano, né? E 21, parece que é 21, isso. E também Daniel, capítulo 12 e versículo 1. Você vai encontrar essas passagens com o nome de Miguel, né? E o Gabriel, que é o anjo Gabriel, você vai encontrar lá no Lucas, né, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 26. Já são duas passagens já. E também no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. E Daniel, capítulo 9, versículo 21. Tá? Então são apenas essas passagens que você vai encontrar o nome desses dois seres angelicais, desses dois anjos com seus nomes próprios. Você viu aí que em Lúcifer você não vai encontrar. Então, nós temos que procurar entender aonde é que surgiu esse nome Lúcifer. Quem foi que colocou esse nome Lúcifer? Se nas escrituras sagradas até agora nós não encontramos esse nome. Qual é essa origem? Que é tão difundido aí nas redes sociais, nas mídias, né, na internet, nos livros, em filmes, em séries. Então é um nome muito falado, muito usado aí para muitos. Sabemos que esse anjo, que é o Lúcifer, né? As pessoas dizem que é o Lúcifer, ele foi um dos primeiros anjos a ser criado pelo próprio Deus. Deus, ele foi uma das primeiras criações de Deus, um anjo que foi caído, tá? A gente vai ver isso nessas passagens bíblicas que eu vou citar para você. Com essa informação, a gente tem que procurar entender dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, certo? Que alguma passagem que relata a sua queda, tá? Que relata a sua queda para que a gente possa ver se ali a gente encontra alguma informação que nos dá a entender de onde veio então esse nome tão falado e debatido e discutido no meio cristão gospel do cristianismo. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15, a gente vai ver essa passagem que fala sobre esse anjo caído. Tá? Será se realmente
nome Lúcifer está escrito nessa passagem, vamos tirar nossas dúvidas e conclusão. Abrem comigo no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versículo 12 a 15. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vimos aí que o nome Lúcifer não é encontrado no livro de Isaías. Portanto, ele é, aliás, esse anjo caído. Ele é o diabo Satanás que queria montar o seu trono acima do trono de Deus, do Deus Altíssimo. Foi ele que foi esse anjo caído, tá? No livro de Ezequiel, vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 15, também está escrito sobre esse anjo. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 28, isso, e o versículo, vamos ver, e o versículo 14. Diz assim: versículo 14, né? Isso, Ezequiel 14. Não, capítulo 28, versículo 14 e 15. Diz assim: Tu que eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci num monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui não tem a palavra, o nome Lúcifer. Mas de onde é que surgiu realmente o nome Lúcifer? Se aqui fala que estrela da manhã e o anjo, querubim ungido para proteger, que foi estabelecido no Monte Santo de Deus, e que ele era perfeito, e ele foi criado. Mas que um dia Deus achou-se no coração dele iniquidade. Aí você pode se perguntar, Zé Filho, mas como é que possamos entender se Isaías estava falando do diabo, de Lúcifer? Como essa passagem nos explica? É muito simples. É só olhar para o contexto, para esse texto em que Isaías está falando ali do orgulho e da arrogância do povo da Babilônia, do rei da Babilônia, tá? Mas só que acontece é o seguinte, nessa passagem aqui, naquela época temos que entender que os reis, de antigamente, das nações, eles utilizavam nomes, de alguns nomes, de divindades, de entidades, por eles próprios, tá? Se considerarem Deus. Então naquela época os reis, eles utilizavam nome de divindade, porque eles queriam ser Deus. E lá na cultura cananeia, a estrela da manhã que nós vemos aqui, Isaías se refere exatamente isso ao rei da Babilônia, que o rei da Babilônia naquela época queria se considerado que nem Deus. Então é pela cultura, mais pela cultura que Isaías fala sobre esse relato, tá? Sobre a estrela da manhã, a estrela caída. Então naquela época, aqueles que queriam ser Deus, eles faziam comparações de divindade, que ele está usando ali exatamente um divino, um astro, que era adorado entre os cananeus, fazendo-se então referência aos deuses estranhos, em referência ao rei da Babilônia. Então Isaías está falando em referência ao rei da Babilônia. Nós entendemos também que aqui existe também uma tipificação satânica, que Isaías está usando para falar do rei da Babilônia, se usando exatamente desse ser celestial que foi precipitado,
do céu. Esta estrela da manhã que caiu do céu, ela está sendo usada para se referir contra o rei da Babilônia, aqui no livro de Isaías. Muito bem, então aonde a gente pode encontrar o nome Lúcifer? Aonde a gente consegue encontrar esse nome? Como você vê, não existe em qualquer referência de um ser, de um nome para esse ser. Então o que acontece é o seguinte, é que no ano de 1340 a 420, depois de Cristo, um homem chamado Jerônimo, você já deve ter ouvido ele traduziu toda a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas para o latim. Foi ele que traduziu a Bíblia para o latim. E ao traduzir a Bíblia para o latim, toda a Bíblia para o latim, esse Jerônimo, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, de 1545 e entre 1563, tornou essa Bíblia, que é conhecida como Vulgata, como Bíblia oficial da Igreja Católica. Então, o responsável de colocar esse nome Lúcifer foi o Jerônimo. Exatamente, só para você ter uma ideia, que nessa passagem aqui, aonde nós lemos, aqui no versículo 12 de Isaías, que ó estrela da manhã, foi-se usada a palavra Lúcifer. Então Lúcifer, que ele não é um nome próprio, só para você ter uma ideia, tá bom? Lúcifer não é um nome próprio, por isso que na Bíblia Sagrada não está escrito com esse nome Lúcifer. Então já tira aí da sua cabeça, da sua mente, você que achava que o nome Lúcifer era oficialmente próprio dele, está muito enganado, tá? À luz das Escrituras, a gente entende que Lúcifer não é o seu nome próprio, e sim o diabo Satanás, a estrela caída da manhã. Lúcifer é uma palavra em latim que significa portador de luz, e foi utilizada para traduzir aqui nesse versículo como estrela da manhã. A gente pode até encontrar esse nome Lúcifer, ainda esse nome Lúcifer em algumas traduções a palavra Lúcifer, porém ela não vem dos originais bíblicos, e sim da Vulgata, tá bom? Ela vem da Vulgata e não dos originais bíblicos. Por isso que raramente você encontrar na tradução Revista de Almeida, na tradução Novo Tempo, e em outras traduções, porque ela não é originalmente. Agora, meu amigo e minha amiga, preste atenção, preste bastante atenção, preste no que eu vou falar. Para encerrar esse vídeo, vou falar o seguinte, que, assim, na minha opinião, que é por isso que há muitas igrejas, que por isso que até hoje, há uma grande discussão entre esse nome Lúcifer, entre esse ser, tá? Entre esta palavra. Por quê? Porque tudo que tem dúvida, querendo ou não, vem dos católicos, certo? Tudo que tem dúvida vem dos católicos, porque foi o Jerônimo católico que traduziu a Bíblia para o latim, e aí ele que adotou esse nome Lúcifer. Eles distorcem a Bíblia de uma tal maneira que é inexplicável. Ele distorce as originais da Bíblia Sagrada, que deixam muitos confundidos a respeito da palavra de Deus. Porém, só apenas duas passagens que falam desse anjo caído, que é o diabo, que o povo chama de Lúcifer. Então, não é Lúcifer, é diabo e pronto, tá? Que é Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 11 a 15, tá? Falando que é querubim. Então, meu amigo e minha amiga, se esse vídeo tirou a sua dúvida, a sua indecisão,
em relação a esse nome Lúcifer, né? Deixa aí nos comentários, comenta aí o que achou, e você que não é inscrito já se inscreve no canal e deixa seu like, seu joinha, e espero você até no próximo vídeo, tá bom? Então que Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus e tchau, tchau!